Cara, tem coisa que a gente não engole. E essa história do Dorival Júnior reclamando das vaias que tomou da torcida do São Paulo no Morumbi, olha, é inacreditável o grau de desconexão que alguns profissionais ainda têm com o torcedor. A gente vibrou com títulos, é verdade. A gente reconhece o trabalho que ele fez. Mas existe uma diferença brutal entre gratidão e idolatria cega. E o torcedor são paulino, que é inteligente, apaixonado e exigente, sabe separar bem as coisas. Porque, vamos combinar, Dorival não caiu de paraquedas aqui. Ele conhece bem o que é o São Paulo, ele sabe o peso que esse escudo tem. Então, quando ele aceita dirigir um rival direto, quando ele pisa no Morumbi com a camisa do outro lado, ele precisa entender que o clima vai mudar. Que não é mais palmas e carinho. É cobrança. É rivalidade. É torcida querendo ganhar e mostrar quem manda no Morumbi. E foi exatamente isso que aconteceu. A torcida fez o papel dela. Fez o que qualquer torcida apaixonada faria. Vaiou. Pressionou. Criou o ambiente que se espera de um jogo grande, de um clássico. E Dorival se surpreendeu com isso. Achou ruim. Veio dar entrevista depois do jogo reclamando. Ah, me poupe. O São Paulo não é colônia de férias. Aqui, quem volta como adversário vai sentir o peso do nosso caldeirão. A gente não esquece o que ele fez em 2023. A Copa do Brasil foi histórica. Aquele título foi suado, foi lindo, foi gigante. Mas, Dorival, o futebol é dinâmico. Você saiu, fez suas escolhas. E a gente seguiu em frente. O São Paulo não parou. A torcida não ficou presa no passado. O tricolor é maior do que qualquer nome, qualquer técnico, qualquer dirigente. Quando Hernan Crespo assumiu de novo, a energia mudou. A torcida abraçou. Porque o cara tem história aqui, tem identidade. E não veio com discurso mole, não. Veio para trabalhar, para resgatar a intensidade, para fazer esse time jogar com alma. E contra o Corinthians, isso ficou escancarado. O São Paulo foi dominante. Pressionou, criou, fez gols. E o Morumbi foi ao delírio. Enquanto isso, do outro lado, Dorival assistia calado. Sentia na pele o que é ser rival no Morumbi. E quando terminou o jogo, em vez de reconhecer que foi superado, que o time dele foi engolido, ele preferiu falar das vaias. Olha, sinceramente, é decepcionante. A gente esperava mais. Esperava, no mínimo, maturidade. Reconhecimento. Mas não. Recebemos mimimi. E isso que revolta ainda mais. Porque a torcida do São Paulo sempre foi grata. Sempre valorizou quem entrega. Quem veste a camisa com honra. Mas não tolera incoerência. Não tolera esse discurso de vítima. Dorival quis carinho no meio de um clássico. Quis homenagem enquanto o jogo estava rolando. Gente, é rivalidade pura. É São Paulo e Corinthians. É guerra em campo. Não tem espaço para nostalgia. A torcida fez o que tinha que fazer. Vaiou, sim. Porque a gente estava defendendo o nosso. Porque a gente queria vencer. Porque a gente estava ali, empurrando o time do início ao fim. E funcionou. O time respondeu. Jogou muito. Ganhou com autoridade. E mostrou que a fase é boa, que o Crespo encaixou o elenco, que tem padrão, que tem sangue no olho. E aí vem o Dorival, pós-derrota, e desvia o foco. Fala de torcida. Fala de sentimento ferido. Ah, faça-me o favor. Isso é São Paulo Futebol Clube. Aqui a cobrança é pesada, sim. Aqui a camisa pesa. E se o cara não entende isso, não merece voltar mesmo. Porque o Morumbi não é lugar para esse sentir à vontade. Aqui é a nossa casa. Quem pisa lá como adversário tem que sentir. E sentiu. Sentiu porque o estádio estava cheio. Sentiu porque a torcida cantou alto. Sentiu porque a gente não deixou o Corinthians respirar. Sentiu porque o São Paulo foi São Paulo. Com raça, com alma, com entrega. Com tudo aquilo que a gente cobra. Com tudo aquilo que a gente ama ver. Dorival pode ter feito parte da nossa história recente. Mas hoje, ele representa outro time. E quando isso acontece, a relação muda. O respeito permanece, mas a idolatria vai embora. A idolatria é para quem está do nosso lado. Para quem veste nossa camisa hoje. Para quem luta com a gente, não contra a gente. Se ele ficou chateado, paciência. Futebol é isso. E aqui no Brasil, principalmente no São Paulo, a torcida tem voz. Tem atitude. Vai cobrar sempre. Vai apoiar também. Mas não vai passar pano.
Não vai ficar calada quando vê algo que incomoda. E ver um técnico do outro time pedindo carinho no Morumbi é demais para a cabeça de qualquer São Paulino. Aliás, se a gente fosse se preocupar com sentimentos de ex-treinador, a arquibancada ia virar grupo de terapia. E não é isso. Ali é guerra. É campo minado. É território sagrado. E quem pisa ali tem que aguentar. Tem que encarar. Tem que entender que não é mais bem-vindo naquele contexto. E tudo bem. Porque a história de Dorival com São Paulo já está escrita. Mas o presente é outro. O presente se chama Crespo. Se chama Luciano. Se chama Caleri. Se chama Morumbi lotado. Se chama futebol com intensidade. Com coragem. Com identidade. E isso, meu amigo, é o que importa agora. O resto é passado. E passado a gente respeita, mas não idólatra para sempre. Futebol é momento. E o momento é do São Paulo. O momento é da torcida. O momento é de festa. De superação. De alegria. E não vai ser um mimimi pós-jogo que vai tirar isso da gente. A vitória foi justa. Foi linda. Foi convincente. E o barulho da torcida foi só a trilha sonora dessa noite especial. Noite de clássico vencido. De rival calado. De técnico adversário incomodado. E isso, pra gente, é sinal de que tudo deu certo. Tudo funcionou como tinha que ser. Dorival pode seguir sua trajetória. Pode buscar seus objetivos. Mas não venha querer pintar a torcida tricolor como ingrata. Como injusta. Porque a gente não é. A gente sente tudo à flor da pele. A gente vive cada lance. Cada momento. E por isso mesmo, a gente se posiciona. A gente reage. E reagimos, sim, com vaias. Porque era o momento certo. Porque era o contexto certo. Porque era clássico. E clássico tem isso. Clássico é pesado. É quente. E a torcida do São Paulo sempre fez do Morumbi um caldeirão nos grandes jogos. Sempre transformou nossa casa num inferno para os adversários. E foi isso que fizemos. E faremos de novo, sempre que for preciso. Porque defender o São Paulo vai além de gritar gol. Vai além de bater palma. É estar presente. É pressionar. É mostrar quem somos. E a gente é grande. A gente é gigante. E não abaixa a cabeça para ninguém. Então, Dorival, fica a dica, quando voltar ao Morumbi, já sabe. Vai ter pressão. Vai ter barulho. Vai ter torcida inflamada. Porque aqui é São Paulo. E quem esquece disso, toma um choque de realidade. Como foi ontem. Como será sempre. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Quando o torcedor tricolor achava que já tinha vivido de tudo, uma bomba caiu no Morumbi e sacudiu todo o noticiário esportivo. Pedro, o artilheiro do Flamengo, desembarcou na capital paulista e se apresentou oficialmente ao São Paulo Futebol Clube. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O atacante que encantou o país com seus gols e atuações de gala pelo rubro-negro carioca agora veste o manto sagrado tricolor. A notícia que parecia apenas um rumor distante se concretizou de forma surpreendente e histórica. A diretoria São Paulina, sob o comando visionário de Júlio Casares, concretizou um dos movimentos mais ousados dos últimos anos no futebol brasileiro. Pedro chegou ao CT da Barra Funda na manhã desta segunda-feira cercado de seguranças, olhares curiosos e, claro, da euforia da torcida. Desde cedo, centenas de São Paulinos já aguardavam nos arredores, cantando músicas e soltando fogos. Era como se o título estivesse sendo comemorado antes mesmo da bola rolar. E, de certa forma, era mesmo. Porque o nome de Pedro carrega um simbolismo gigante. É a esperança viva de gols, de taças, de noites mágicas no Morumbi e de um novo ciclo de glória sob o comando do técnico Hernan Crespo. Hernan Crespo, inclusive, teve papel fundamental nessa negociação. Fontes internas do clube revelam que o argentino fez contato direto com o jogador e o convenceu do projeto ambicioso que está sendo construído no São Paulo. Um projeto que não visa apenas vitórias pontuais, mas uma hegemonia sustentada. Um time competitivo, agressivo, com identidade. E Pedro, com sua frieza na finalização, inteligência tática e faro de gol, encaixa-se perfeitamente nesse plano. A negociação foi sigilosa e envolveu valores consideráveis. O São Paulo se articulou nos bastidores, contou com o apoio de investidores e com a vontade do próprio atleta, que já não se sentia mais valorizado no elenco rubro-negro. No tricolor, Pedro terá status de protagonista. Será o dono da camisa 9,
o finalizador de jogadas que Crespo tanto pedia. O comandante São Paulino chegou a afirmar em coletiva semanas atrás: "Nos falta alguém que saiba matar o jogo." Agora não falta mais. O jogador de 27 anos chega com moral. Em sua passagem pelo Flamengo, conquistou títulos importantes, marcou gols decisivos e foi chamado para a seleção brasileira. Apesar da forte concorrência, Pedro se destacou com sua capacidade de posicionamento, cabeceio preciso e frieza diante do gol. Um centroavante clássico, raro nos tempos atuais. E agora, o Morumbi é sua nova casa. A torcida são paulina, sempre exigente, já adotou Pedro como um dos seus. As redes sociais explodiram com mensagens de boas-vindas, montagens, vídeos e promessas de arquibancadas lotadas. Muitos torcedores compararam sua chegada com nomes históricos como França, Luiz Fabiano e até Serginho Chulapa. Não é exagero. Pedro tem tudo para escrever um capítulo memorável no livro tricolor. Logo após sua apresentação, o atacante concedeu entrevista coletiva e demonstrou empolgação. "É um novo desafio, um projeto que me encantou desde o início. O São Paulo é gigante, tem uma torcida apaixonada e um treinador que sabe o que quer. Estou motivado e preparado para dar meu máximo." Palavras que inflamaram ainda mais o coração da torcida. Nos primeiros treinos, Pedro já demonstrou entrosamento com Lucas, Caleri, Wellington Rato e James Rodrigues. Sim, James também está no tricolor, e esse elenco está se tornando uma verdadeira constelação. Crespo, com sua experiência europeia e DNA vencedor, tem agora nas mãos peças para montar um time que une técnica, garra e mentalidade ofensiva. Analistas esportivos já apontam o São Paulo como um dos favoritos às principais competições da temporada. Com Pedro no comando do ataque, o tricolor ganha profundidade, poder de finalização e uma nova referência. O time que antes sofria para converter chances agora promete ser uma máquina de gols. E não é só dentro de campo que Pedro agrega. Sua postura profissional, dedicação e foco são elogiados por todos que trabalharam com ele. É um líder silencioso, que inspira pelos atos. Algo que o São Paulo precisava, especialmente após anos de reformulação e reconstrução interna. A estrutura oferecida pelo clube também encantou o jogador. O CT da Barra Funda foi um fator decisivo na escolha, segundo fontes ligadas ao atacante. "É uma estrutura de nível europeu", disse Pedro a pessoas próximas. Além disso, a promessa de uma comissão técnica sólida e uma torcida que vive o clube intensamente pesaram na decisão. No vestiário, o clima foi de festa. Jogadores como Rafinha, Arboleda e Pablo Maia deram as boas-vindas com sorrisos largos e brincadeiras. "Chegou o homem-gol", exclamou Luciano. A química entre os atletas parece ter começado de forma natural. Isso é essencial para o sucesso do elenco. No primeiro treino tático, Crespo já armou uma formação com Pedro centralizado, Lucas pela direita e James pela esquerda. O trio ofensivo promete ser um dos mais temidos do país. E no meio-campo, Pablo Maia e Alisson garantem a sustentação. A torcida já se anima só de imaginar a jogada saindo do pé de James e terminando na rede com a assinatura de Pedro. Nas lojas oficiais do clube, a camisa 9 de Pedro já está em produção. A procura foi tanta que a diretoria estuda lançar uma edição especial de boas-vindas com seu nome. O marketing são paulino acertou em cheio ao transformar esse momento em um verdadeiro espetáculo midiático. Com Pedro, o São Paulo muda de patamar. Não se trata apenas de uma contratação. É um símbolo. Uma resposta ao mercado. Uma mensagem à torcida. Estamos vivos, fortes e prontos para conquistar. E isso ficou claro na fala de Júlio Casares. Pedro é parte de um projeto que vai devolver ao São Paulo o protagonismo que ele merece. O atacante, que já enfrentou o tricolor diversas vezes, sempre mostrou respeito pela instituição. Agora, terá a chance de ser ídolo. De balançar as redes diante de 60 mil torcedores enlouquecidos no Morumbi. De escrever seu nome ao lado de Raí, Careca, França e tantos outros monstros sagrados da história são paulina. A expectativa é que Pedro faça sua estreia já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Atlético Mineiro, em casa. Um jogo que promete ser o primeiro de muitos capítulos gloriosos com a camisa tricolor. E a torcida, claro, já prepara uma recepção digna de rei para seu novo matador. Enquanto isso, Hernan Crespo trabalha incansavelmente nos bastidores. Estuda o adversário, adapta o esquema e prepara seu novo camisa 9 para o espetáculo. Para ele, Pedro não é apenas um reforço. É a peça que faltava. O fim de um quebra-cabeça que ele vem tentando montar desde que retornou ao Morumbi. O São Paulo vive um novo momento. Um novo ciclo. E Pedro é o símbolo maior dessa transformação.
Um atleta de elite, com currículo, técnica e vontade. Vontade de vencer, de fazer história e de retribuir o carinho de uma torcida que já o abraçou antes mesmo do primeiro gol. No meio do furacão de notícias, bastidores e euforia, uma certeza se forma. Pedro escolheu o São Paulo, e o São Paulo escolheu Pedro. E quando há essa conexão verdadeira entre clube, jogador e torcida, os resultados são apenas uma consequência natural. Que venham os títulos. A contratação de Pedro marca também um novo posicionamento do São Paulo no mercado. Ousado, estratégico e competitivo. Não se trata de gastar por gastar, mas de investir com sabedoria. E Pedro representa exatamente isso: qualidade, liderança e retorno imediato. Crespo, conhecido por extrair o máximo de seus atletas, terá agora em mãos uma arma letal. Alguém capaz de decidir partidas, mudar jogos e carregar o time nas costas. Pedro já provou isso no Flamengo, na seleção e agora terá o palco do Morumbi para fazer ainda mais história. A imprensa internacional também repercutiu a transferência. Veículos da Europa e América do Sul destacaram a ousadia do São Paulo em tirar um dos principais atacantes do futebol brasileiro de um rival direto. Um movimento que coloca o tricolor novamente em evidência no cenário continental. Nos grupos de WhatsApp, nos programas esportivos, nas mesas redondas, só se fala disso. Pedro no São Paulo virou assunto nacional. E não é para menos. Em tempos de escassez de ídolos e jogadores de impacto, o tricolor dá um passo firme em direção à grandeza. O torcedor são paulino, que já viveu tantos altos e baixos, agora volta a sonhar. E sonha grande. Porque quando se tem Pedro na área, o impossível começa a parecer rotina. E o Morumbi, palco de tantos momentos épicos, está prestes a viver mais um capítulo inesquecível. Enquanto a bola não rola oficialmente, a ansiedade cresce. A cada treino, a cada imagem divulgada, a expectativa aumenta. E a torcida só quer uma coisa: ver Pedro com o braço erguido, comemorando gols com a camisa tricolor, apontando para o escudo e gritando com alma: "Vamos, São Paulo!". A diretoria promete mais surpresas. Pedro pode ter sido o início de uma nova era. Um reforço que simboliza não apenas um time forte, mas um São Paulo respeitado, temido e, acima de tudo, apaixonado por sua própria história. E se depender de Crespo, esse é apenas o começo. Estamos montando um time que honre a tradição do São Paulo. Um time que jogue bonito, mas que também saiba vencer. E Pedro é a alma desse projeto. Com essas palavras, o técnico deixa claro que o Morumbi voltou a ser palco de sonhos possíveis. Pedro já é realidade. E com ele, o São Paulo volta a ser protagonista. Volta a ser gigante. Volta a fazer o torcedor acreditar que o melhor está por vir. E, pelo que tudo indica, está mesmo. Porque quando a bola encontrar os pés desse camisa 9, muita rede vai balançar. E que comece a contagem regressiva para o primeiro gol. Porque o torcedor tricolor não vê a hora de gritar com alma: É do São Paulo. Pedro! Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.